Ontem tivemos um jogo bem curioso entre Cruzeiro e Atlético Paranaense e Cruzeiro, chama como você quiser, tá? E a gente teve um lance bem engraçado, engraçado, né? Para um lado, para o outro, destruiu praticamente o jogo pro torcedor do Cruzeiro, e foi a expulsão do Rafael Silva aos 3 segundos do primeiro tempo, tá? 3 segundos. Realmente o Cruzeiro já anunciou que multou esse pseudo jogador de futebol profissional, tá? Realmente eu não consegui entender absolutamente nada que ele falou. Depois falou que estava muito ansioso para jogar, mas eu tenho certeza que não foi isso, tá? Mas eu vou esperar algumas semanas para falar o que eu realmente penso. Caso realmente eu consiga um embasamento em cima disso, eu podia falar muito bem do que aconteceu no jogo, tá? Mas vamos falar o que aconteceu no jogo. O Cruzeiro de novo não ganha. Quando não é o time não jogando nada na mão do Fernando Diniz, que tá fazendo um trabalho muito ruim, por mais que seja o começo, a gente. Mano, olha o time do Cruzeiro. Matheus Pereira, Matheus Henrique, o Wallace, a gente não vê evolução nenhuma nesse time. Não vemos, tá? Direção para esse time. E o time pro ano que vem precisa se reforçar ainda mais, porque o time reserva não é bom. Olha isso aqui, o centroavante é péssimo. Rafael Silva péssimo, Lucas Silva não jogou bem. É porque a partir dos 3 segundos o cara foi expulso. Não tem muito o que eu falar do time do Cruzeiro. Já foram, já levaram um golpe aos 3 segundos. Tá? Rafael Silva foi o pior em campo. Não tem pra mim, tá? Outro jogador do Cruzeiro, ele foi o pior, tá? Em comparação com os outros, ele foi o pior, não tem comparação. Aí a gente teve o gol do Pablo com a assistência do Julimar, o gol do Julimar com a assistência do Pablo, uma duplinha, e a gente teve aos 80 minutos para fechar o caixão o gol do Nicão com a assistência do Thomas Coelho, tá? Eu nem o que eu vou falar desse jogo? O que eu posso falar desse jogo? Até para o torcedor do Atlético Paranaense, que conquistou uma vitória depois de 10 jogos sem vencer no Brasileirão, se eu não me engano, não adianta. Venceu, tá? Saiu da zona do rebaixamento, ainda tá grudado lá com os outros, mas sinceramente venceu muito também por, por causa da expulsão. Ganhou uma chance de ouro o Atlético Paranaense, ganhou um Eldorado na frente. E o Cruzeiro, mais uma vez, não ganha no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o Fernando Diniz não. Cara, desculpa, tá? Mas o Rafael Silva foi o principal culpado. Não tem outro culpado na derrota do Cruzeiro. Rafael Silva. Ele é o nome da derrota do Cruzeiro, tá? E do Atlético Paranaense. Rafael Silva. O nome da vitória do Atlético e o nome da derrota do Cruzeiro foi o Rafael Silva. Tá? Eu ia falar muito do jogo que foi aconteceu, mas foi expulso aos 3 segundos. Recorde. Foi a expulsão mais rápida da história do Campeonato Brasileiro. Foi a expulsão do Rafael Silva ontem, aos 3 segundos do primeiro tempo. Todo mundo do Atlético Paranaense fez um bom jogo porque jogou com a mais o jogo inteiro. E todo mundo do Cruzeiro jogou médio ou ruim porque estava jogando com a menos o jogo inteiro. Não tem muito mais do que eu falar além disso. O Cruzeiro já noticiou hoje que multou o jogador. Por mim, assim que ele tivesse sido expulso e tivesse acabado o jogo, eu diria: não volte mais para a Toca da Raposa e fique. Você vai receber o seu salário até o final do ano, mas fique em casa. Você não joga mais pelo Cruzeiro, porque isso é inadmissível. Um jogador que se diz profissional, ele não é profissional. Não é profissional. 3 segundos, 3 segundos. Eu não consigo ser expulso em 3 segundos. O que você faz em 3 segundos? 2, 3. Sabe o que pode acontecer em 3 segundos? Em 3 segundos pode ser o 0 a 100 de um Tesla, pode ser um 0 a 100 de uma Ferrari, isso sim, mas você conseguir ser expulso de um jogo profissional de futebol aos 3 segundos se fosse 1 minuto, 2, 3 é uma coisa, e ainda mais se fosse um acidente, mas não, isso não foi acidente, foi proposital. O que o cara quer me dando uma cotovelada aos 3 segundos? E ele tentou 2 vezes. Tentou várias vezes. Como? Eu podia falar do jogo, mas não tem como falar do jogo. Não tem. Não tem como falar do jogo. Pronto, para não dizer que eu não falei do jogo, Atlético Paranaense saiu da zona do rebaixamento, tá? E o Cruzeiro continua na sua jornada de uma das piores campanhas do retorno do Campeonato Brasileiro esse ano, tá? O Cruzeiro, vamos ver bem aqui, eu tô agora com o Sofisco aqui no celular. O Cruzeiro ele continua em oitavo, não sei como continua em oitavo, tá?
Ele já conta com eu vou abrir no computador mesmo, que vai ser melhor para ilustrar para vocês o porquê essa minha indignação. Porque não tem como falar de jogo se uma equipe é prejudicada pelo próprio jogador do time muito cedo. Vamos ver aqui, pronto. Vamos fazer o seguinte aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 6. O Cruzeiro não vence há 6 jogos de Brasileirão, tá? 6. Aí vamos ver 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Nos últimos 12 jogos de Brasileirão, o Cruzeiro venceu só um. É um desempenho horrível, é um desempenho péssimo, é um desempenho esdrúxulo, que pegou o final do Fernando Seabra e pegou agora o começo do Fernando Diniz. E o Fernando Diniz, me desculpe, tá? O próprio Alexandre Matos falou, senhor do Cruzeiro, que não tem como mudar o time em 5 meses. Mas vamos ver, tá? Porque o Arthur Jorge ele conseguiu fazer o time do Botafogo. Olha só, 1 ano de trabalho já tá aí, tá? 1 ano de trabalho e já tá bem aí. Já tá final de Libertadores da América e líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro investiu pesado, velho. Investiu muito pesado para estar nessa situação. Eu vou abrir aqui o perfil do Fernando Diniz, tá? Cadê o Fernando Diniz? Pronto. Vamos ver o espetacular treinador que conseguiu ser campeão da Libertadores da América com o Fluminense e afundar o Fluminense depois, tá? Cruzeiro, 3 empates e 2 derrotas, olha só. Não faz absolutamente nada. Olha isso aqui. Fluminense, ainda tá com o Fluminense aqui. Cadê o Cruzeiro? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 resultados péssimos. O Cruzeiro tem um ataque que não funciona, tá? O ataque do Cruzeiro não funciona. O Fernando Diniz chegou, não consegue fazer absolutamente nada. E eu não teria botado o Rafael Silva, tá? Teria colocado alguém da base, mas não teria colocado esse jogador. Esse jogador, depois de um lance desse, depois de um jogo desse, nunca mais deveria pisar sequer em uma das instalações do Cruzeiro. E vamos falar do time que venceu também, muito por causa, não estou tirando o mérito do Atlético Paranaense, que não tem nada a ver com a expulsão do Rafael Silva, mas sinceramente, tá? Se não fosse esse jogo, se não fosse esse lance específico, o Atlético Paranaense ele ia continuar, podia ganhar, podia empatar ou perder, o que era o provável, porque é um time, gente, que não vencia no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, há mais de 2 meses. 2 meses, vamos ver aqui na tabela. 1, 2, 3, 4, 5. Criciúma, tá? Venceu do Racing só 5. Vamos ver aqui mais. 7, 8, 9, 10, 11. 11 jogos já. 12 jogos. Passou 12 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ganhou do Cuiabá. Dia 28/7, antes dessa vitória, a última vitória. Ia fazer 3 meses que o Atlético Paranaense não ia ganhar um jogo de Brasileirão. Cruzeiro e Atlético Paranaense, 2 times super decepcionantes, tá? Super decepcionantes, porque o Cruzeiro investiu e não consegue escolher um treinador. Tava até jogando bem com o Fernando Seabra, mas o Fernando Seabra apresentou uma queda de rendimento muito grande, tá? Não tem como explicar o que acontece com esses 2 times, que são times que têm um investimento bom, tem um elenco bom, mas o Atlético Paranaense e o Cruzeiro não tem 2 coisas, tá? Treinador. O Alexandre Matos ele consegue contratar, mas nessa parte de treinador realmente foi péssimo esse ano. Porque se eu não me engano, no começo do ano, se eu não me engano, ainda era o Ronaldo, lá Carmon, treinador péssimo. Fernando Seabra tava fazendo assim, aí depois fez uma curva assim, mas eu acho que ele podia voltar, tá? Aí demitiram ele. E agora contrataram o Fernando Diniz. E para mim ele não é o treinador que ganhou a Libertadores com o Fluminense. Para mim ele é o treinador que afundou o Fluminense e até agora não consegue se desvencilhar da zona do rebaixamento. O Cruzeiro era um time que eu tinha certeza que ia brigar com tudo para pegar uma vaga direta da Libertadores, porque tem um time muito bom, mas agora tá brigando, tá? Para tentar
para continuar ali. A vantagem do Cruzeiro é que pontuou tão bem no primeiro turno que não tem chance de rebaixamento nenhum. Mas se não tivesse pontuado menos, estava na mesma briga que os outros. Ou seja, time muito... diretoria incompetente, tá, do Cruzeiro. Muito boa para contratar e péssima para contratar treinador. E a diretoria do Atlético Paranaense também. Infelizmente, foi muito refém do Cuca no começo do ano. Mas... depois disso, não teve mais treinador. Martim Varini não é treinador, tá? E o Lúcio Gonzalez está tentando ganhou uma oportunidade do céu de Jesus ontem com a expulsão do Rafael Silva, tá? Minha opinião do jogo. Foi muito condicionado depois da expulsão. Não tem muito o que eu falar disso. Foi muito condicionado depois. O Atlético Paranaense aproveitou. O Cruzeiro vai com moral zero lá para a Argentina encarar o Lanús. O Lanús é time de zona de rebaixamento de Argentina, tá? Zona de rebaixamento. Se o Cruzeiro conseguir ser eliminado para esse time, pronto. Pronto, tá? E se o Fernando Diniz não começar a apresentar o futebol que preste também até o final do ano, vai dançar. Porque para mim o Cruzeiro deveria ter ficado com o Fernando Seabra até o final do ano, tá? E se continuasse desse jeito, demitia e começava um novo trabalho a partir do ano que vem. Não, demitiram no meio da temporada, vamos trazer o Fernando Diniz, que estava afundando o Fluminense. Ele não estava fazendo assim com o Fluminense, ele afundou o Fluminense, tá? Afundou, fez o começo de campeonato brasileiro péssimo, horrível, horroroso, tá? Então essa aqui foi minha opinião do jogo de ontem, tá? Que foi muito condicionado por causa dessa expulsão infantil, burra, tá? Do Rafael Silva ontem, aos 3 segundos, recorde, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, torcedor do Atlético Paranaense e torcedor do Cruzeiro, tá? E foi esse o vídeo. Bom dia!